Inflação e desemprego. Parte 5, formas de combate à inflação. Então, como é que a gente controla a inflação de um país, né? As pessoas até fazem a analogia da inflação com um dragão, né? O dragão inflacionário. E a forma de combater a inflação vai depender basicamente do tipo de inflação que nós estamos falando. Então, vamos ver aqui como a gente combate a inflação de demanda, né? Lembrando que nós estamos falando da demanda agregada, que é composta por consumo mais investimento, mais gastos públicos, mais exportações menos importações. Nesse caso, tem que ter alguma atuação sobre algum dos componentes da demanda agregada. Então, uma das formas comumente utilizada é reduzir o nível de gastos públicos, né? Que daí, por efeito do multiplicador keynesiano, vai ter um impacto contrário, né? Contraindo aí, controlando a demanda agregada. Além disso, né? Menos necessidade de financiamento de déficit público, que caso esteja sendo financiado por emissão de moedas, vai ter outro impacto sobre a inflação. A gente também pode atuar sobre consumo e investimentos, e aqui pode ser preferencialmente aumentando taxa de juros para reduzir o crédito, né, ou aumentar o custo do empréstimo, e para as pessoas fazerem menos empréstimos, para as pessoas também destinarem uma parte maior da sua renda para a poupança ao invés de consumir. Então, falamos redução de gastos, aumento de juros. E a inflação de custos, qual seria a forma de combatê-la? Na inflação de custos, a gente tem que procurar estratégias para diminuir o custo de produção. Então, quais seriam, né, as estratégias? De curto prazo, seria reduzir a carga tributária. Então, digamos que a energia elétrica, por exemplo, está aumentando, né, o preço da energia elétrica por um fator relacionado aos custos de produção. De que forma que a gente pode reduzir o preço dela? Baixando a carga tributária, né? Então, se antes custava R$100 uma determinada quantidade de energia elétrica e foi para 110, como que a gente faz voltar aos R$100? A gente reduz a carga tributária na mesma proporção. E de mais longo prazo, a gente teria aqui ações para melhorar a competitividade das empresas, né? Então, por exemplo, redução dos custos de transporte logístico, para isso eu tenho que melhorar minha infraestrutura logística, redução de burocracia, simplificação de tributação, né, da forma de tributação, redução de custos trabalhistas, e tudo isso que, na verdade, é de mais longo prazo. O impacto mais imediato, portanto, seria a redução da carga tributária. Não é muito utilizado não, viu? E a inflação inercial, né? Lembra? Aquela em que é causada pelo reajuste contínuo dos preços. Seria basicamente duas formas aqui, né? Eu tenho que trabalhar com as expectativas inflacionárias, eu tenho que fazer com que as pessoas harmonizem o que elas estão planejando, prevendo de inflação, e que em determinado momento elas entendam que não é necessário reajustar os preços, mas isso é um longo período de tempo. A gente teve isso no início do Plano Real, ficou mais ou menos 2-3 meses ali, as pessoas reajustando os seus preços, né, diariamente ainda, mas fazendo uma adaptação das suas expectativas inflacionárias a partir de uma nova unidade de conta, que era o URV. E outra forma seria sobre o controle dos meios de pagamento também. Geralmente a inflação inercial, comumente, né, ela está associada a uma expansão monetária, porque na verdade a autoridade monetária acaba emitindo mais moedas para acompanhar a velocidade das transações e variação de preços, né? E isso acaba entrando no círculo vicioso, quer dizer, o nível de preço está aumentando, preciso realizar mais transações, mais meios de pagamento para realizar essas transações. Então, aumenta a oferta monetária, mas isso vai ter impacto daí sobre o nível geral de preços. E uma forma que a gente ouve muito falar, né, principalmente aqui relacionada à inflação de custos e inercial, foi uma prática muito utilizada no Brasil na década de 80, 90 e às vezes é utilizada em alguns países com hiperinflação, é o congelamento de preços, né? Então, por que o governo de uma hora para outra não congela e proíbe todo mundo de aumentar os preços? É possível? Possível né? Mas ele não tem efeitos, né? Ele tem efeito ali no curtíssimo prazo, mas aí ele pega
reajustes de preços em momentos diferentes. Quando chega a matéria-prima da empresa ali, da panificadora, né, que teve o seu preço congelado do pão. Quando chega o trigo, ele já está muitas vezes reajustado, né, a farinha de trigo já está com a inflação reajustada que a panificadora não colocou no pão ainda. Então, a panificadora acaba tendo um prejuízo. Não fica atraente, né? As empresas começam a ter prejuízo e começam a deixar de produzir, se sentem desestimuladas na produção. E aí acaba causando uma escassez de produtos no mercado. Teve impactos, tinha, né, digamos assim, impacto por 2, 3 meses, 6 meses, mas ia faltando mercadoria no mercado, né, justamente porque as empresas deixavam de produzir, e isso tinha um impacto aí de escassez, de falta de produtos, filas para comprar produtos, carne, leite, né, porque às vezes era mais barato jogar o leite fora do que levar para o processamento, porque o preço que ia conseguir era até inferior ao custo de transporte desse leite. E a gente tem aí o que é muito utilizado atualmente em vários países do mundo, inclusive no Brasil, o sistema de metas para a inflação. Tá? No que consiste isso? Ele acaba sendo ali um mecanismo relacionado muito com a demanda agregada. Porque a autoridade monetária vai estabelecer, né, uma meta de tolerância, digamos assim, no qual a inflação pode atingir com os limites inferiores e superiores. Então, por exemplo, no Brasil hoje, nossa meta de inflação é 4,5% ao ano, com uma banda de variação de 2 pontos percentuais, tá? Então, pode ser no limite superior 6,5% ao ano, tá? E no limite inferior, 2,5% ao ano. O que isso significa? Significa que a autoridade monetária vai fazer de tudo para manter a meta nos 4,5%, podendo chegar até 6,5% por um choque de oferta, digamos assim. E de que forma que ela vai fazer isso? Ela vai utilizar, basicamente, a taxa Selic para isso, né? Então, o Banco Central, por meio do Comitê de Política Monetária, se reúne a cada 45 dias, faz uma reunião analisando todos os indicadores econômicos do país e vê qual é a tendência da inflação, tá? E a partir disso, vai definir se apresenta, né, no caso, risco de aumento da inflação ou se está já aumentando, vai definir um aumento da taxa de juros Selic. Se observa que o cenário é favorável a uma manutenção, né, da taxa de inflação ali próximo do limite da meta, do centro da meta, que a gente chama, que é os 4,5%, então ele vai baixar a taxa de juros. Qual seria o efeito, né, da taxa Selic? Lembra que a Selic é basicamente aquela taxa formada pela transação de títulos públicos no sistema Selic, né, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que os bancos transacionam ao final do dia para não perder o seu dinheiro ou para fechar o seu caixa. Muito bem, quando o Banco Central estabelece uma meta, ele está indicando para os bancos que eles devem segurar mais ali o seu fluxo de caixa diário, né, para aproveitar e comprar mais títulos ali, porque eles vão ter um rendimento mais atraente ao invés de emprestar para os clientes. E por outro lado, como a Selic é uma taxa de custo, né, digamos assim, do dinheiro, vai ter impacto sobre a taxa de juros para os consumidores e para as empresas, desincentivando então os empréstimos, tá? Então, essa forma é utilizada no Brasil desde 1999, ela trabalhada dentro desse limite, né, dos 4,5%, ela tem resultados eficientes, né? A gente teve um fenômeno aí de inflação acima dos 10% ali nos 2014, 2015, né? Na verdade, 2015 e parte de 2016, que foi próximo dos 10%, porque ao invés de se trabalhar com o centro da meta, né, a equipe econômica da época trabalhou com o teto da meta. Então, quando você trabalha com o centro da meta, se você tem um choque inflacionário,
você tem ali até o 6,5 para chegar. Quando você trabalha com o 6,5, qualquer choque de inflação de custos, por exemplo, vai dos 6,5 para 8,5, 9,5, 10% ao ano. Então, extrapola mesmo o limite. E além do mais, lá em 2015, que foi o evento mais recente, né, desde que o sistema de metas de inflação foi adotado, foi o de maior taxa de inflação. Nesse período também houve ali um aumento generalizado de insumos básicos, né, que causam impacto na economia como um todo. Houve aumento da energia elétrica, do gás, da taxa de saneamento, do combustível, e tudo isso acaba causando uma inflação de custos, né, de produção. Então, pessoal, é isso a nossa aula. Bons estudos e até a próxima aula.